Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo dia do workshop Introdução à Contação de Histórias. Eu gostaria de iniciar parabenizando vocês por estarem aqui, sim, construindo o seu futuro, porque o nosso futuro é feito no presente e é através de decisões como esta que o seu futuro está sendo modificado. Hoje, primeiro eu gostaria de lembrá-los de preencher a lista de presença. Para quem ainda não preencheu aquele formuláriozinho que foi para o WhatsApp, formulário de inscrição, preenche, porque é com aqueles dados que eu vou estar fazendo o seu certificado. Bom, hoje vamos falar um pouquinho sobre o nosso público-alvo. Confesso que eu estou muito animada, porque esse conteúdo vai fazer toda a diferença na sua organização. Isso mesmo. Vamos lá. Vamos falar sobre gerações. A diferença entre gerações influencia na contação de histórias? O que você acha? Influencia positivamente, negativamente? Vamos falar disso aí. CIP, você já ouviu falar da CIP, Centro de Inteligência Padrão? E o que ela tem a ver com o nosso conteúdo? O que ela tem a ver com o meu público-alvo, com a contação de histórias? Eu vou contar para vocês. Vamos falar da contação de história como ferramenta de entretenimento e educação. Sim, abordaremos pontos de atenção, pontos extremamente relevantes que você não pode de forma alguma deixar passar dentro da sua organização como contador de histórias. Vamos falar das diferenças entre faixa etárias. Quais são as diferenças? O que eu preciso me atentar? Bom, além das diferenças entre gerações, também essa diferença entre as faixas etárias, como que eu organizo todas essas informações, né? Vamos falar também um pouquinho da indústria do entretenimento. Sim, a indústria do entretenimento. Por que ela é importante? Qual é a sua importância na sociedade? As suas dificuldades, sim, as dificuldades de fazer parte da indústria do entretenimento e como vencer essas dificuldades. Eu vou estar me aprofundando um pouco mais na história da minha trajetória, que é para vocês poderem entender aonde foi que eu comecei, qual foi o primeiro passo, né? E quais são essas dificuldades, como que eu fui vencendo e vou vencendo, né? Até porque eu costumo dizer, as dificuldades, elas estão presentes em qualquer setor, em qualquer área. Fala para mim, aí onde você está, diariamente já não existe uma dificuldade a ser vencida, aquele nosso leão a ser vencido por dia, não existe aquele tempo que você precisa tirar para se organizar, se planejar, né? Aquela força, aquela dedicação. Pois é, a indústria do entretenimento é a mesma coisa, eu vou contar para vocês. E para você que está extremamente empolgado, assim como eu, e daqui da introdução à contação de histórias, vai querer desenvolver um super trabalho com os seus pequenos, tem um presente para você. Isso mesmo, você que está participando desses 3 dias do workshop, porque o workshop Introdução à Contação de Histórias é um workshop para você conseguir se organizar, né? Por onde começar, o que eu faço, qual é a minha primeira anotação? É este workshop, né? Esse workshop é para você trabalhar a sua organização como contador, como profissional, para você dar esse passo, esse impulso e para você
que de repente já fazia a contação de histórias, mas sentia que estava faltando algo, um passo a passo, algo mais organizado. Para você que estará aqui esses 3 dias e adquirir o seu certificado, vai ter um presente para complementá-lo nessa jornada. Sim, um presente que vai enriquecer o seu repertório como contador de histórias. Bom, vamos lá. Público-alvo. Qual é o seu público-alvo? Bom, dependendo da área que você atua ou pretende atuar, né? O seu público-alvo, eu quero trabalhar com crianças pequenas, com jovens, com adolescentes. Saiba que tem público-alvo para você de 0 a 100 anos. Isso mesmo, de 0 a 100 anos. Mas calma, vamos começar entendendo sobre as gerações. Você vai ensinar uma geração diferente da sua. Olha só, já começamos por aí, né? A nossa geração, a geração do contador de histórias, você já vai trazer com você, né, a sua história, a sua bagagem. Olha lá o primeiro módulo, como uma aula complementa a outra, né? Você vai trazer com você o que as histórias trouxe para sua vida, a sua experiência e também no seu desenvolvimento como ser humano, você foi afetado, você foi influenciado pelas coisas que foram mudando, se atualizando, né? Todos esses acontecimentos, então você já vem com essa bagagem, né? A bagagem da sua geração e do seu desenvolvimento. Então, nós já trazemos conosco a nossa história, a aprendizagem e a nossa cultura. Sim, porque é diferente, né? Aquela criança que cresceu no sítio, que cresceu na cidade, que cresceu numa determinada região do Brasil, a cultura também influencia. Então, isso vai influenciar o contador e também é uma influência que o seu público está sofrendo, né? O contexto onde ele está inserido, onde ele cresceu. Vamos falar para entender um pouco mais sobre as gerações, vamos falar do CIP. Que bicho que é esse? O CIP é o Centro de Inteligência Padrão. Por que que eu preciso desse Centro de Inteligência Padrão? Aonde que eu encaixo ele aqui no nosso contexto? Vamos começar pelo que é o CIP. O CIP ele gera estudos, insights, análises de informações estratégicas para empresas. Essas informações são baseadas no comportamento do consumidor. E através disso, né, desse mapeamento de comportamento do consumidor, através dos anos, nós também conseguimos fazer esse acompanhamento da diferença entre gerações, através dos seus próprios hábitos de consumo. Olha só que interessante, né? O que estão comprando, o que estão consumindo. Então, esse é o estudo, né? É através desse estudo que nos possibilita entender um pouco mais. Ponto de atenção. Vamos voltar a nossa atenção para a geração alfa e para a geração Z, que é a geração, né, que nós vamos estar trabalhando. Claro, se você definiu o seu público, eu quero trabalhar com idosos, calma, a gente já chega lá. Vamos começar pelos pequenos, que é a maioria, né? Geração alfa é os nossos pequenos até 11 anos. Olha só, essa geração de até 11 anos, eles nasceram com tudo, não só com a tecnologia em si, mas com ela já numa grande evolução, muito evoluída, né? Então, desde do primeiro ano, ele já tem o contato com o celular, com a internet, com a interação, ele já tem esse contato, se não, a partir de 2 anos já tem o seu próprio celular, né? Ou pode estar utilizando ali frequentemente o celular da mamãe, do papai. O que isso causou
na geração alfa. A geração alfa é uma geração que ele decide, dentro dos primeiros segundos, se vale a pena ou não prestar atenção naquele conteúdo. Olha só, temos que, ponto de atenção, bolar estratégia para prender a atenção da geração alfa logo nos primeiros segundos. Olha só, gente, a gente aqui não está nem falando de diferença de faixa etária, hein? Ainda não estamos falando. Estamos falando da diferença entre gerações. Depois nós vamos abordar a diferença entre faixa etárias, né? De 0 a 11 anos. Nós vamos dividir isso daí e classificar. Mas, focando em gerações, geração alfa, até os 11 anos, eles estão acostumados, adaptados. Para ele, tudo isso que existe é apenas uma extensão da realidade. Sim, é uma extensão da realidade. Por quê? Porque eles estão habituados a ter tudo o que eles procuram de acordo com as suas preferências, de acordo com as suas necessidades e interesses, que é o que o algoritmo, né, já faz todo esse trabalho e coloca à disposição. Então, olha só como o cérebro dessa criança funciona. Logo nos primeiros segundos ela já vê. Opa, esse aqui é para mim, esse aqui não é. Vamos falar um pouquinho sobre como lidar com isso. Geração Z. A geração Z, em relação às gerações, nós vamos falar da alfa e da Z, né? Porque a geração Z, a gente vai pegar aí de 12 a 18 anos, essa faixa etária. A geração Z, na verdade, ela vai até 26 anos, mas vamos pensar até os 18. Então, a geração Z é uma geração que presenciou o avanço da tecnologia, né? Também já tinha tecnologia quando eles nasceram e eles presenciaram os avanços, e eles se adaptaram, super se adaptaram, né? Porque pegaram essa fase de aprendizagem, de desenvolvimento, que tudo o que é aprendido é absorvido. Eles se adaptaram a toneladas de informações ao seu alcance, se adaptaram nos manejos e também eles tiveram a percepção dessa diferença de gerações. Nós tivemos um salto, né, em relação às diferenças de gerações. O que antes seria de uma forma lenta, agora não, agora são saltos, né, por causa da tecnologia. E eles têm essa percepção que as outras gerações, acima de 26 anos, não conseguem acompanhar da mesma forma com que ele acompanha. Não que não tenha capacidade. Sim, conheço muitas pessoas acima de 26 anos que são incríveis com a tecnologia. Mas a forma de aprender é diferente, o tempo de aprendizagem é diferente, né? A absorção desse conteúdo é diferente. E a geração Z consegue identificar que muitas vezes as gerações acima de 26 anos não têm essa habilidade ou precisa de um esforço maior para desenvolver essa habilidade. Eles conseguiram identificar que eles têm essa facilidade de receber as toneladas de informações e que muitas vezes eles conseguem até mesmo estar auxiliando o pai, a mãe, olha só, ensinando. Então a gente está passando de gerações em gerações, onde os pais sempre ensinaram os filhos para uma geração que eles já têm essa concepção, que eles são capazes de ensinar algo aos pais. Olha a diferença, o salto entre gerações. Então, a gente precisa pensar nesse público, né? Sempre tem aquele aluno que já sabe, que já pesquisou, ou que já conhece essa história. Sim, hoje os contadores de história, os professores, os pais, o ser humano, o adulto, tem que estar muito preparado para lidar com essa juventude. Sim, então são pontos de atenção que não podem jamais passar desapercebido. Essa é a geração Z. Nesse workshop,
Eu não vou estar entrando muito na metodologia utilizada para prender a atenção, porque esse é o workshop de organização. Você está aqui para aprender a se organizar e aprender quais são os tópicos essenciais necessários que não podem ficar de fora da sua organização. Mas eu vou mandar alguma coisa aí no presente, tá? Que vai chegar junto com o seu certificado. Eu mesmo gosto muito, né? Desenvolvi a minha própria metodologia baseada nas minhas experiências que foram unidas a todo esse estudo, né? Logo, na primeira impressão, no primeiro contato, eu já levo algo interessante antes da contação de história. É justamente para conseguir lidar com essa geração alfa, que nos primeiros segundos já decide, e essa geração Z, que também já está muito familiarizada, né, em ter sempre as suas preferências, as coisas do seu interesse. Então tem que ser algo que chame a atenção, que capte a atenção logo de início. Vai ter alguma coisinha aí no presente para vocês, tá bom? Vamos lá. Agora que falamos um pouco sobre as gerações, né, com um foco maior na geração alfa e na Z, que vai ser as gerações aí que vamos encontrar no ambiente escolar, né? Agora nós vamos falar na contação de história dentro das diferenças entre a faixa etária. Dentro das diferenças entre faixa etária. Sim, um ponto muito interessante que ele caminha junto com as diferenças de gerações também. Ele é atualizado também, né? Com um olhar em relação às mudanças de gerações, entre as gerações. Olha, podemos trabalhar de 0 a 100 anos. Sim, 0. Como assim 0? De 0 eu vou dividir, tá? De 0 a 3 anos, eu gosto muito de trabalhar a musicalização. Sim, você trabalha a percepção, o entendimento, você consegue colocar o entendimento da criança de começo, meio e fim. É muito possível trabalhar a musicalização com crianças, com bebês. Eu indico para vocês o profissional Eliton Rufino, o qual eu fiz curso também com ele de musicalização. Procura ele nas redes sociais, vai enriquecer muito o seu repertório. É Eliton, Eliton Rufino. Ele ensina você a fazer objetos que faz sons, músicas, muito interessante. De 3 a 5 anos, nós vamos trabalhar os livros coloridos, aqueles livros que você abre, sai um castelo, sai uma princesa, um cachorro, ou figuras, né, gravuras também, sempre contando a história, a criança participando tanto na imaginação dela, né, quanto naquela figura que ela vai dar vida na imaginação dela. Então a gente trabalha muito o colorido com os bebês também, tá, gente? Mas de 3 a 5 anos, especialmente o colorido e principalmente história com animais. Eles se encantam quando tem um animalzinho naquela história que faz, que fez, que fala, que aconteceu. É algo que dá muito resultado para prender a atenção dos pequenos. De 6 a 11 anos, nós vamos trabalhar contos, parlendas e aventuras. Sim, vamos dar uma pegada especial em aventuras. Pode ser, de repente, um conto de aventura, né? Essa é uma classificação que chama muito a atenção dessa faixa etária. E de 12 a 18 anos, vamos trabalhar crônicas, suspense. Essa galerinha gosta muito de um suspense. E é possível trabalharmos também livros de pré-vestibular. Pois é, livros de pré-vestibular. Olha só, para vocês verem como a contação de histórias tem várias ramificações, né? E o quanto dá para trabalhar, para crescer como contador. Por isso é muito importante que você compreenda quem é o seu público-alvo.
Ah, eu tô saindo dessa escola, dessa classe, vou para essa, vou levar o mesmo conteúdo, não preciso preparar outro. Olha lá, vamos ficar de olho na diferença entre gerações, nas diferenças entre faixa etária. De repente, o que chama a atenção de um não vai chamar a atenção do outro. É muito importante nós termos pontos de atenção nesse aspecto. E adultos e idosos, trabalhar com idosos, contos e causos. Contos e causos. Idosos amam contos e causos. Eu amo contos e causos. Imagina só, trabalhar com idosos nos asilos. Você vai, leva um conto, um caos e sai de lá enriquecido de material, né? É uma troca de histórias, de experiência riquíssimas. É isso aí, gente. Vamos pensar no nosso público-alvo, vamos pensar na CIP, vamos pensar na diferença entre gerações e faixa etária. Uma coisa que eu quero frisar e que você precisa compreender, anotar, pendurar em algum lugar, na geladeira, estude, 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 estude. Estude a sua apresentação como contador, estude o seu público-alvo e estude a sua história. Isso, estude a sua história. Tudo o que nós passamos, o que nós dividimos, o que nós orientamos, tem que ser aprendido primeiramente por nós, tem que ser vivenciado, você precisa ter aquela experiência. Se você é professor, você sabe muito bem do que eu estou falando, né? Por que nós estudamos? Imagina só se eu pegasse aqui o meu notebook, fizesse uma pesquisa e ficasse aqui lendo para você ou buscando qualquer coisa. Não, não funciona. Porque quando nós falamos com a verdade que há em nós, é diferente. Você tem contexto, você tem história, você tem experiência, você tem o que agregar, né? Então você precisa ter aquilo dentro de você. Estude a sua história. O que aquela história causou em você? O que você conseguiu aprender? Quais são as ramificações? Quais são as possibilidades de direcionamento daquela história? Porque o seu público, as suas crianças, são individuais. A história pode ser compreendida e aprendida de diversas formas. É muito importante a gente sempre pensar, né, no trabalho, o trabalho da contação de histórias, assim como o trabalho do professor, assim como o trabalho do professor de filosofia, que eu amo filosofia, é ensinar a pensar, né? Você vai ensinar a indagar, a enxergar em diversos ângulos e deixar, né, que a imaginação faça o resto, que a criança construa o seu próprio pensamento. Então, é nesse auxílio, né, que nós temos que focar. Estude, estude, estude. Eu tive uma professora de química inorgânica. Ela disse algo que ficou na minha mente, assim, foi algo que eu já aprendi, já com uma certa idade, né, o ensino, mas é algo que eu não tinha tido a possibilidade ainda, não tinha ouvido, não tinha aprendido. Olha só, ela falou assim, que nós, como seres humanos, temos 3 coisas que vai nos acompanhar pelos restos de nossas vidas. E essas 3 coisas possibilitam o equilíbrio. Sim, que é estudar, trabalhar e o lazer. Estudar só enriquece a nossa mente, só enriquece quem somos, né? Trabalhar também é algo que nos enriquece grandemente, por isso a importância do autoconhecimento, de você trabalhar, de você fazer algo que te complete, de você cumprir a sua missão. Muitas pessoas esperam tanto pela aposentadoria e quando chegam lá, chega também a depressão, porque ela percebe que ali ela tinha um porquê, né? Então, estudar, trabalhar e o lazer, que é para trazer o equilíbrio. Olha aí, ó, o equilíbrio para as nossas vidas. Então,
estude, trabalhe e descanse. Vamos entrar agora, falar um pouquinho da contação de história como entretenimento ou ferramenta educacional. Olha só, aí a gente falando de entretenimento, lazer, né? Vamos iniciar falando da indústria do entretenimento. É uma indústria que muitas vezes, infelizmente, ainda não é muito levada a sério, né? É tido aqueles comentários, mas o que está fazendo? Só grava, só... Como se não tivesse todo um trabalho por detrás, um estudo, uma dedicação. Infelizmente, ainda temos esses preconceitos, né? Graças a Deus, está cada vez menor, né? Graças à tecnologia, olha só, graças à tecnologia, à informação, mas ainda é muito grande esse tabu. Por que é tão importante o entretenimento em nossas vidas? Eu vou pegar o gancho lá do lazer, né? Estudo, trabalho e lazer. Por que é tão importante? Faz parte de quem somos. É justamente para manter esse equilíbrio, porque o que é a indústria do entretenimento? Você consome entretenimento, todos consumimos, e se não consumimos de alguma via, praticamos o próprio entretenimento. Sim, o entretenimento é a música, é o filme, é o livro, é o stand-up, né, que você vai. A gente precisa desse alimento, a gente precisa, olha só a comédia, o bem que nos faz rir, né? Então faz parte do ser humano, do equilíbrio, assim como a indústria do alimento, né? A alimentação faz parte do ser humano, do equilíbrio. Eu vou aproveitar e contar um pouquinho da minha trajetória na indústria do entretenimento para vocês, né? Como eu comentei lá no início de Química, para contadora de história, me encontrei, fiz o Ikigai, passei por experiências que fez eu ter certeza de quem eu era. E aí? Sou artista, e agora? O que fazer? Bom, ficar ali cultivando o pensamento positivo, esperar cair na cabeça, não vai acontecer. Sou artista, preciso me movimentar, preciso fazer o meu currículo. Gosto de teatro, sei teatro, faço teatro, vou ser instrutora voluntária de teatro para crianças e adolescentes. Fui lá ensinei o que sabia, aprendi com essa experiência, trouxe para minha vida, fui aprender a fazer pintura facial, fui fazer eventos, não importava se eu não era o artista do evento, muitas vezes eu mesma promovia os eventos, comecei também de forma voluntária e depois isso acabou se transformando em trabalhos, o que fosse aparecendo dentro do ramo artístico, eu estava lá, procurando, né? Não é que foi aparecendo, gente, pelo amor de Deus, ficar esperando cair na cabeça alguma coisa, né? Participei de curta-metragens, apresentações de escola, Dia das Mães, né? Com a personagem Mama Palmiteia. E aí, com todo esse movimento, né? Começou a ficar evidente que eu estava envolvida com a área artística, as pessoas vão vendo, as oportunidades vão aparecendo, não é bem a palavra, vão sendo criadas. Isso, você cria suas oportunidades. E aí já foi aparecendo trabalhos, fui fazendo live, faço live com a Bebel, né? A Bebel é uma personagem que eu tenho desde 2018 e ela veio no decorrer desse processo sofrendo transformações, né? Ela, a princípio, era uma palhacinha, foi modificando, agora é uma boneca e eu vou colocar aí na tela para vocês. O dia que eu ganhei esse desenho dessa pequena foi incrível, né? É incrível saber que alguém admira o seu trabalho. Ela já tinha entrado em contato comigo, né? Mandado a foto, fui lá buscar o meu desenho da Bebel. Fui fazendo trabalho de Halloween para faculdade, estudando. Olha o estudo aí na trajetória, né? Foi onde
toda a aprendizagem, todo o contexto, tudo que foi sendo vivido, me possibilitou conhecimento suficiente para ser selecionada no Mundo Solidário. A primeira edição em 2020, fui selecionada com As Aventuras de Bebel. Em 2021, com Lili e a Margarida, que já é uma outra personagem. E aí vai surgindo, as oportunidades vão sendo criadas. Você cria a sua oportunidade. E não é nenhuma novidade que, através do entretenimento, no caso que estamos falando aqui da contação de histórias, nós também utilizamos como forma de aprendizagem, como ferramenta educacional. Muito além do que eu tenho certeza que vocês já utilizaram ou vão utilizar, a contação de história para auxiliar na alfabetização, no ensino, para agregar conteúdo, ela é uma ferramenta riquíssima no contexto social e cultural, que particularmente eu incentivo, eu faço muito, gosto muito de trabalhar nesse contexto, porque através da contação de história como ferramenta social e cultural, você consegue introduzir o hábito de ler livros, de se interessar por história, de ver que é possível aprender de uma forma divertida ou interessante. Você consegue trabalhar para que essa criança construa a sua opinião, trabalhar o respeito do espaço do outro, da opinião do outro, trabalhar o convívio em sociedade. Então, assim, é algo que é enriquecedor. Trabalhar a contação de história como ferramenta social e cultural. E assim damos o gancho para iniciar o próximo tópico, sim, mediação de leitura. Então, vejo vocês amanhã no terceiro e último dia do workshop Introdução à Contação de Histórias.